Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem está falando aqui mais uma vez é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Tucuruvi, zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos, esta é a nossa aula de número 12, não é? E hoje nós vamos estudar, com a permissão de Deus, o capítulo 11 do livro de Provérbios. Muito bem, então nós vamos fazer como a gente tem feito. Eu vou lendo aqui na Almeida Revista e Atualizada, né? Essa tradução. Depois nós vamos comparando, se não todos os versículos, mas alguns versículos nós vamos comparando com a nova tradução na linguagem de hoje, e também eu tenho acompanhado aqui os comentários do Derek Kidner. Então, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 11. Diz o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, aqui nós vemos, né, gente, o valor da justiça, né? O valor do peso justo, né? Então o texto diz que uma pessoa que usa uma balança enganosa nos seus negócios, né? Enfim, até mesmo eu acho que a gente pode estender isso aqui para relacionamentos, enfim, né? Quem se utiliza do engano, né? Balança enganosa é abominação, né? Deus abomina, mas o peso justo é o seu prazer. Deus tem prazer na pessoa que pratica a justiça, né? Nova tradução, vamos ler esse mesmo versículo, diz: o Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos, né? E o Kidner, ele comenta que as escrituras concordam em condenar a desonestidade, primeiramente por causa de Deus, né? Então, as escrituras sempre vão concordar em condenar qualquer tipo de desonestidade. Vamos seguir aqui, versículo 2. Versículo 2 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, esse tema também é um tema recorrente, não só aqui no livro de Provérbios, mas na Bíblia como um todo, né? A gente vai ver que a Bíblia condena muito a questão da soberba, da arrogância, da autossuficiência, né? Do orgulho, da jactância, né? Então, e aqui diz, né, que quando vem a soberba, em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Quer dizer, a desonra vai acompanhar a soberba, né? Eu me lembro que eu tinha um professor lá no seminário, no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, onde eu estudei lá em João Pessoa, o doutor Gilberto, né? Ele era até um americano que dava aula aqui no Brasil. Não sei se ele ainda é vivo, o Dr. Wilbur Norman Pickering, que ele dizia o seguinte, né? Olha, se você vê uma pessoa orgulhosa, você pode esperar que a queda dela está próxima, né? Porque a Bíblia fala, né, que o Senhor abate os soberbos, né? Então aqui diz que em vindo a soberba, sobrevém a desonra. A desonra vai acompanhar a soberba. Mas com os humildes está a sabedoria. A pessoa, quando ela é uma pessoa humilde, independentemente de quem ela seja, da posição que ela ocupe, não é, da quantidade de recursos materiais que ela tenha, que ela administre, né? Independente do status, independente da posição. Se a pessoa for humilde, então essa pessoa é uma pessoa sábia. Mas a soberba, ela é acompanhada da desonra. Versículo 2 aqui na linguagem de hoje diz: o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria, né? O Kidner, ele diz aqui que essa palavra soberba, na língua original, sugere o ferver até subir.
né? Então, aquela fervura que vai subindo, isso é a soberba, né? E se aplica à arrogância daqueles que exigem ter tudo conforme a sua vontade, né? Então essa palavra se aplica à arrogância daqueles que querem ter tudo de acordo com a vontade deles, né? Que nunca estão dispostos a abrir mão das suas próprias vontades. Esses são os soberbos, os arrogantes, né? E aqui os humildes, a Bíblia diz, não, perdão, o comentarista diz aqui, né, o Kidner, ele fala que essa palavra humildes, que é usada aqui no original, dá a entender aquele espírito dócil, que é o oposto da insubordinação. Então, o humilde é aquela pessoa que tem um espírito dócil, né, que é subordinado, que é o oposto da insubordinação, ok? Muito bem, nós vamos ler agora um grupo de versículos, tá? Eles falam do mesmo tema, dos versículos 3 a 9. Até o Derek Kidner, ele dá o seguinte tema a esse grupo de versículos. Ele dá o seguinte tema: a retidão leva o homem ao final feliz, né? Então, o comentarista que a gente está seguindo aqui, do versículo 3 ao 9, ele dá esse tema, esse grupo de versículos. A retidão leva o homem ao final feliz. Então, né, até antes de ler os versículos, aqui a gente já pode dizer, né, que se você quer ter um final feliz na sua vida, você precisa ser uma pessoa reta. Você deve andar em retidão, né? O seu caminho tem que ser reto e não um caminho tortuoso, né? Então vamos ver aqui, ó. Versículo 3. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso, né? Então eu li primeiramente do 3 ao 5 aqui, daqui a pouco a gente lê do 6 ao 9, mas dos versículos 3 ao 5, até o nosso comentarista aqui, ele faz a seguinte observação, né? Ele diz aqui, os versículos 3 a 5 fazem a ligação entre a justiça e as escolhas embaraçosas da vida. E os demais, que a gente vai ler daqui a pouco, os demais versículos, relacionam a justiça com os perigos da vida, né? Então veja, dos versículos 3 ao 5, ele diz aqui, né, que esses versículos eles fazem a ligação entre a justiça e as escolhas embaraçosas da vida. O versículo 3 diz aqui que a integridade, né, uma pessoa íntegra, a integridade dos retos os guia. Então, quando a pessoa é uma pessoa íntegra, a integridade dessa pessoa vai dirigir a vida dela, vai ser um guia para a vida dela, né? Até porque essa pessoa certamente é temente ao Senhor, né? E Deus vai conduzir essa pessoa no caminho correto, né? Mas, fazendo um contraste, né? Diz aqui, aos pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói, né? Então, a falsidade dos pérfidos os destrói, ao passo que a integridade dos retos os guia, né? Aí o versículo 4 diz assim, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte, né? Na Nova Tradução, esse versículo ele é traduzido assim, olha, no dia do julgamento, né? Na Nova Tradução faz uma referência ao dia do julgamento. Aqui na Almeida diz o dia da ira, né? Então, na Nova Tradução diz, no dia do julgamento, né? Como que aquele último dia, o dia do julgamento final, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte, né? E é verdade. De que adianta uma pessoa ser rica no dia do juízo final, se ele não for salvo por Deus, se ele não obtiver de Deus a vida eterna? De que adianta?
não é? As riquezas podem comprar muitas coisas, mas não podem comprar todas as coisas, né? A riqueza pode facilitar muito a vida de uma pessoa, mas você não consegue comprar tudo com a riqueza, né? Você não compra paz de espírito, você não compra saúde física e você não compra vida eterna também com riqueza, né? Então, no dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte, né? A justiça livra da morte. Ó, o versículo 5 vai na mesma direção, né, do versículo 3. Diz assim: a justiça do íntegro endireita o seu caminho, né? Então, o caminho do íntegro, ele vai ser um caminho direito, endireitado, né? Porque ele se posiciona ao lado da justiça, né? Então, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. O perverso, ele vai cair pela sua própria impiedade, pela sua própria falta de temor de Deus, né? E o Kidner, ele comenta aqui o seguinte: uma ilustração espetacular para os versículos 3 a 5 é a carreira de José, né? A carreira de José do Egito ali, que está narrado em Gênesis capítulo 37 em diante, né? Diz aqui, sendo a integridade dele a sua melhor orientação, né? Então José, ele é aquele personagem que a vida dele foi orientada pela integridade, é um homem íntegro, né? É um dos poucos personagens da Bíblia que você não tem praticamente nada para destacar de negativo na vida dele. Um homem extremamente íntegro. Ele foi íntegro quando ele servia o pai dele, ele foi íntegro na casa de Potifar, né? Administrando a casa de Potifar como mordomo. Tinha muitas riquezas ali nas mãos dele, mas ele administrou com honestidade, com integridade. Depois a mulher do Potifar quis ter um caso com José, ele foi íntegro mais uma vez, ele recusou, porque ele temia a Deus e ele também, né, respeitava o patrão dele, o chefe dele, que era o Potifar. Depois, por causa dessa situação, né, que a mulher de Potifar calunia José, ele vai parar na prisão, mas até na prisão ele age com muita integridade, não só para com o carcereiro que era o responsável pela prisão, como com os presos em si, né? Você vê aquela situação em que ele interpreta os sonhos do copeiro, do padeiro, sempre muito íntegro. Depois ele se torna governador do Egito, também administra com integridade, né, a fazenda ali do faraó, enfim, as riquezas do Egito. Então, é um homem que até o Derek Kidner, ele coloca aqui, né, a carreira de José, né, como uma ilustração espetacular desses versículos, né, sendo que a integridade de José foi a sua melhor orientação, né? E ele continua aqui dizendo: a coisa honesta de se fazer é também a mais sábia, né? A coisa honesta, ela sempre é a mais sábia. A coisa honesta pode não trazer os melhores resultados financeiros, né? Você ser uma pessoa honesta, talvez não vai fazer você ser uma pessoa milionária, né? Você ser uma pessoa honesta, talvez vai te trazer alguns problemas de relacionamento. Mas, ainda assim, é a coisa mais sábia a ser feita, né? Porque é a segurança que a justiça oferece, né? A justiça, a honestidade oferecem para nós uma segurança duradoura, né? Muito bem, vamos aqui continuar. Então, agora eu vou aqui do versículo 6 em diante. O versículo 6 diz assim: a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados, né? Então veja aqui, a justiça dos retos os livrará. Uma pessoa que é justa, que é honesta, né, que é reta, ela vai ser livrada de muitas dores, de muitos problemas. A justiça dos retos os livrará.
mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados, né? Aqueles que foram maldosos, ou aqueles que são maldosos, eles vão ser apanhados na sua própria maldade, né? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, diz assim, ó: a honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Olha aqui, né? O homem desonesto, ele é apanhado na armadilha da sua própria ganância. A sua própria ganância, o amor ao dinheiro, né? Termina sendo uma armadilha na qual essa pessoa desonesta é apanhada. Aula 12, áudio 2, versículo 7, diz assim: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece, né? Então, a esperança do homem perverso morre junto com ele, né? E a expectativa da iniquidade se desvanece. Vamos ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje. Diz assim, olha: quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada, né? A esperança dos maus dá em nada. Versículo 8. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Olha que interessante. O justo, ele é libertado da angústia, né? Porque o justo também passa por angústias. Mas o justo, ele vai ser libertado da angústia, ao passo que o perverso vai receber a angústia do justo, né? Em lugar do justo, né? Versículo 8 na Nova Tradução, olha: o homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. O mal recebe a angústia em lugar do homem honesto, né? O Kidner comenta aqui, o significado pode ser que os perversos são presos no próprio alçapão que armam. Os perversos, as pessoas perversas, elas são presas na própria armadilha, né? No próprio alçapão que elas armam, como as hostes de Faraó e os inimigos de Daniel. Ele dá até 2 exemplos aqui, né? No caso de Faraó, quando ele mandou os exércitos dele perseguirem os judeus, os israelitas que tinham saído do Egito, né? E a gente lembra da passagem, né? Deus milagrosamente abriu o Mar Vermelho ali, os israelitas passaram, né? Quando o Mar Vermelho se abriu, e quando os exércitos de Faraó entraram também no Mar Vermelho aberto para perseguir os israelitas, o mar se fechou e eles morreram ali afogados. O exército de Faraó morreu afogado, né? Então, ou seja, Faraó com seu exército ali, eles foram presos na própria armadilha que eles armaram, né? E os inimigos de Daniel também, aqueles homens que tramaram contra Daniel para que Daniel fosse lançado na cova dos leões, né? E no final das contas, Deus livrou Daniel da cova dos leões, e depois o rei mandou que aqueles inimigos de Daniel que tinham exigido que o rei, né, colocasse Daniel na cova dos leões, aqueles inimigos de Daniel é que são lançados lá e são devorados pelos leões, né? Então, como ele diz aqui, o significado desse versículo, olha: o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar, né? Então, é o caso exatamente de Daniel, né? Ele foi libertado da angústia que ele estava passando, e os inimigos dele receberam a angústia de Daniel em lugar de Daniel. Porque Daniel foi libertado da cova dos leões, ao passo que os inimigos dele, que tramaram contra ele, é que foram jogados lá depois e foram devorados pelos leões, né? Muito bem. E o versículo 9 de Provérbios 11 diz assim: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Olha, o ímpio, o que ele faz com a boca dele? Ele destrói o próximo, né? O ímpio, ele não tem consideração com ninguém, ele destrói
as pessoas com as suas palavras. Mas os justos, eles são libertados, eles são livres, né, de perigos, de problemas na vida deles pelo conhecimento, pela sabedoria, né? Por isso, daí a importância, gente, da gente buscar, né, o conhecimento, da gente buscar a sabedoria. Olha, esse versículo 9, na linguagem de hoje, diz: as palavras dos maus destroem os outros. Tá vendo? As palavras dos maus, elas só servem para destruir os outros. Mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos, né? A sabedoria livra os homens corretos do perigo, né? O Kidner, ele diz que esse homem ímpio, que é citado aqui no versículo 9, né? Ele diz assim: a conversa de tal homem se trata de subversão, desfazendo-se dos valores verdadeiros, né? Então, a conversa desse homem ímpio é uma conversa subversiva. Esse homem ímpio, ele se desfaz os valores verdadeiros, ele não dá o devido valor, né, aos princípios, aos valores verdadeiros. E a melhor defesa nesse caso é ter conhecimento, né, é ter sabedoria, né? Então, é isso o que diz, né, esse comentário. E lembra que eu disse, né, que o tema que é dado aqui para esse grupo de versículos pelo Kidner é o seguinte: a retidão leva o homem ao final feliz. Então, não vale, né, a pena de maneira nenhuma a pessoa seguir pelo caminho da impiedade, da perversidade, da perfídia, né? Não, a pessoa deve seguir pelo caminho da sabedoria, da justiça, da honestidade. É isso que o texto está ensinando para a gente. Isso aqui, gente, é sabedoria prática para a vida. Você quer ser uma pessoa, né, que anda em sabedoria, né, que anda com segurança? Então siga esses conselhos aqui, ok? Muito bem, agora versículos 10 e 11, tá? Versículos 10 e 11, olha, diz assim: no bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada, né? Então, aqui você vê que fala até da questão da sociedade, né? Fala-se aqui de uma cidade, imagina-se uma cidade, mas isso aqui pode ser aplicado até para um país, né? Vamos dizer assim. Então, quando é que a cidade, que as pessoas que habitam numa cidade, quando é que elas se alegram? Quando é que elas se exultam? Aqui no versículo 10 diz que elas exultam, né, no bem-estar dos justos. Então, quando os justos estão gozando, desfrutando de bem-estar, a cidade exulta, as pessoas que moram na cidade exultam. E também as pessoas jubilam, né? Diz aqui, há júbilo, existe júbilo quando os perversos perecem. Porque os perversos, eles causam o mal para a sociedade, eles causam o distúrbio, o desequilíbrio da sociedade. Então, o texto bíblico aqui diz que quando os perversos perecem, as pessoas de bem, elas terminam se rejubilando, elas terminam se alegrando, né? Também diz aqui no versículo 11, né? Que a cidade se exalta, a cidade se alegra pela bênção que os retos suscitam, né? Pela bênção que as pessoas retas trazem para a cidade, porque pessoas retas, pessoas honestas, pessoas justas, elas vão abençoar a cidade, o país onde eles moram, né? Mas pela boca dos perversos, essa cidade é derribada, né? Então você vê que sempre tem os perversos, né? Aqueles que infelizmente jogam, né, do lado da maldade, né, da perversidade, e isso só causa transtorno para a cidade, para o país, né? Então veja aqui, olha, eu vou ler esses dois versículos na linguagem de hoje. Diz assim: a cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau, né?
quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, né? Então, quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, essa cidade se torna importante. Mas as palavras dos maus a destroem. As palavras das pessoas más destroem as cidades, né? Os países, enfim. As sociedades, vamos dizer assim, né? Bom, vamos seguir aqui. Agora o versículo 12, né? Veja, o versículo 12 e o versículo 13, eles estão, de uma certa forma, juntos. E o Derek Kidner, ele até dá o seguinte título para esses dois versículos. Ele diz assim, olha, o que é menos comentado é mais facilmente consertado, né? Então, mais ou menos o seguinte, quanto menos você fala, né, menos problema você arruma, né? Quanto menos você fala, né, você pode consertar melhor as coisas que você fala. Porque se você falou pouco, você errou pouco. Se você falou muito, você errou muito, né? Então, o que é menos comentado é mais facilmente consertado. Então, vamos ler os dois versículos que trazem esse tema. Então, diz assim, olha, o que despreza o próximo é falto de senso, né? Não tem bom senso, é insensato. Mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre, né? Então, olha só, o versículo 12, o que despreza o próximo é falto de senso. Então, eu sei que às vezes nós somos tentados a desprezar certas pessoas, determinadas pessoas, né? Por uma série de razões. Mas a Bíblia está dizendo aqui que quando a gente despreza alguém, isso é insensatez, é falta de bom senso. E às vezes a gente despreza uma pessoa através das nossas palavras. Aí o texto diz, mas o homem prudente, este se cala. Né? Então, o que despreza o próximo, né, eu penso que está implícito aqui, o que despreza o próximo com as suas palavras não tem bom senso, é insensato. Mas o homem prudente, ele se cala. Né? Então, veja que ficar calado, falar pouco, né, falar o necessário é sinônimo de prudência. Né? E aí o versículo 13 diz assim, o mexeriqueiro, né? Já viu uma pessoa mexeriqueira, né? Que está sempre fazendo mexerico, né? Existe esse termo. Então, o mexeriqueiro, ele descobre o segredo, quer dizer, ele revela o segredo, né? Ele não aguenta guardar um segredo. Ele termina descobrindo o segredo no sentido de revelar o segredo. Mas o fiel de espírito o encobre. O fiel de espírito guarda o segredo, né? Vamos ler esses dois versículos na linguagem de hoje. Olha, diz assim, quer ver? Versículo 12, olha. Diz assim, é tolice tratar os outros com desprezo. Né? Tratar os outros com desprezo é tolice. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta, né? Então, nós devemos ser assim, né, gente? Pessoas mais discretas, né? Então, eu vou ler aqui o comentário do Kidner, ele fala o seguinte, né? O modo mais enganador de se sentir sábio é sentir-se superior a outras pessoas, né? Então, a pessoa que se sente superior aos outros, ela está sendo insensata, né? Ele está dizendo aqui que esse é o modo mais enganador da pessoa se sentir sábio, é a pessoa achar que é superior aos outros, né? E aqui o texto diz, né, que o que despreza o próximo, ele é falto de senso. A palavra despreza aqui tem o sentido de faz pouco de, né? Tipo, faz pouco caso de outro, né? Dando a entender a estultícia, a tolice de dar vazão a este modo, né, de julgar, esse modo de agir. Então, dar vazão a esse modo de agir, ou seja, desprezar o próximo, isso é estultícia, isso é tolice, né?
E aqui ele também acrescenta que essa expressão mexeriqueiro, né? Essa expressão ela significa uma pessoa maliciosa, né? Então, mexeriqueiro, aquele que revela o segredo que ele deveria guardar, é uma pessoa maliciosa, é um delator que quer causar danos, né? Então, a pessoa que ele fala porque ele quer mesmo causar danos para aquela pessoa de quem ele está falando. É uma pessoa que é um traidor. Diz aqui, ó, ele trairá deliberadamente. O mexeriqueiro, ele é um traidor, por quê? Porque ele revela um segredo que ele deveria guardar, que ele deveria encobrir, né? Muito bem, vamos lá. Agora vamos para o versículo 14. O versículo 14 diz o seguinte: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Eu vou comentar esse versículo no próximo áudio. Aula 12, áudio 3. Então, eu havia lido, né, o versículo 14 no áudio anterior, que diz o quê? Olha, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Esse versículo é muito interessante. Esse versículo aqui, ele é muito recomendado, né? Ele é um conselho, vamos dizer assim, para as pessoas que ocupam cargos de liderança, né? Então pode ser o pastor, como é o meu caso, pode ser o líder de um ministério na igreja, pode ser um gerente numa empresa, um líder de uma área numa empresa, pode ser um prefeito, pode ser um governador, pode ser um presidente da república, enfim, né? Aqui está dizendo que se não houver uma direção sábia, o povo cai, né? Quer dizer, o povo vai ser prejudicado. Mas na multidão de conselheiros há segurança, existe segurança, né? Então, a sabedoria, ela está associada a isso, né, gente? A ouvir conselhos, né? Então, na multidão de conselheiros há segurança. O líder, ele deve buscar ouvir bons conselhos, conselhos de pessoas sábias, né? Para chegar à conclusão de que decisão ele deve tomar, de que caminho ele deve escolher em determinada situação. Então, na multidão de conselheiros existe segurança, mas se não houver uma direção sábia, o povo vai ser prejudicado, né? O Kidner, ele até comenta aqui que essa expressão sábia direção, ela representa a palavra hebraica, né? Porque o texto original de Provérbios foi escrito em hebraico, né? A gente tem aqui a tradução para a língua portuguesa, mas na língua original, então, essa palavra, né? Ela tem a sua origem na aparelhagem de um navio e significa o manuseio e a pilotagem do mesmo, né? Então, é exatamente isso. A pessoa que está numa posição de liderança, ele tem que pilotar, é como se ele tivesse que pilotar um navio, né? Então ele tem que ser sábio nesse processo de pilotar um navio, senão o navio vai afundar, né? O navio da liderança vai afundar, né? E aí ele diz aqui também o seguinte, olha, embora seja possível coligir, né? Ou seja, reunir opiniões em demasia, é fatalmente fácil fechar os ouvidos diante de vozes que nos perturbam, né? Porque o texto diz que na multidão de conselheiros está a segurança. Mas, muitas vezes, a gente não quer dar ouvidos para aquelas vozes que nos perturbam. A gente só quer ouvir os conselhos que nos agradam, né? A gente só quer dar atenção para os conselhos que nos satisfazem. Mas uma pessoa sábia, ela vai, pelo menos, levar em consideração o que uma pessoa está falando que não está lhe agradando, né? Uma pessoa sábia, ela vai, se não seguir, pelo menos ela vai levar em consideração aquele conselho que não está agradando muito a ela, porque é muito importante a gente ver os dois lados, tentar ver os dois lados de uma situação para a gente tomar uma posição certa. E às vezes o líder, ele tem que engolir o orgulho dele, né? E tem que
né, admitir que ele estava indo no caminho errado, né, e ouvir as pessoas, e aí então a instituição vai ser preservada, a liderança vai ser preservada, o ambiente vai ficar bom, né? Mas se o líder for orgulhoso, ele não ouvir os conselhos das pessoas sábias, ele pode pôr tudo a perder, né? Até mesmo na direção de um país, né? Se o presidente da República não for uma pessoa que ouve conselhos, que ouve até as críticas dos adversários, né? Para chegar a um consenso, para chegar a um bom termo, essa pessoa pode, né, pôr tudo a perder, pode pôr um país a perder, né, uma empresa a perder, uma igreja a perder, né? Então esse versículo ele é um versículo muito importante para a liderança, né? Olha só, até aqui no versículo 14 aqui da nova tradução da linguagem de hoje, já traduz assim, ó: o país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros há segurança, existe segurança. Ok? Vamos seguir aqui, versículo 15. Versículo 15: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Então, em uma das aulas anteriores a gente falou sobre isso. Provérbios vai trazer algumas vezes esse tema de volta. Quem fica por fiador de outra pessoa vai sofrer, mas o que foge de ser fiador, esse vai estar seguro. Então, muito cuidado para você não ficar de fiador, para você não ficar como garantidor de uma pessoa, né? Porque isso pode te trazer muitos problemas. Seguindo aqui, versículo 16, diz assim: a mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza, né? Veja, esse versículo aqui, gente, o Derek Kidner, ele até traz uma outra tradução feita por um comentarista bíblico chamado Moffat, em que esse Moffat, ele traduz esse versículo 16 da seguinte maneira: olha, uma mulher charmosa ganha respeito, homens arrogantes apenas ganham riquezas, né? Então veja, uma mulher charmosa, ela ganha respeito. Só que a mulher charmosa aqui não é só a mulher bonita, a mulher linda, charmosa. É uma mulher sábia. É charmosa, mas é sábia, é discreta, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso num versículo mais à frente. Então essa mulher charmosa, sábia, né, discreta, ela ganha respeito das pessoas. Já os homens arrogantes, eles ganham apenas riquezas, né? Ou seja, os homens arrogantes, eles podem até ganhar riqueza, mas não vão ganhar respeito, né? E aqui o texto está dizendo que uma mulher charmosa, discreta, sábia, ela ganha respeito. Enquanto que homens arrogantes, eles ganham o quê? Eles ganham apenas riquezas, mas não ganham respeito, né? Vamos lá, seguindo aqui, versículo 17 agora. 17 diz assim, olha: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Gente, esse versículo também é muito interessante, né? Até o Kidner, ele dá um título aqui, ele diz assim: o ato afeta mais aquele que o praticou. A atitude de alguém afeta mais aquela pessoa que praticou aquela atitude. Então veja só, o homem bondoso faz bem a si mesmo. Então o homem bondoso, ele faz bem para as outras pessoas, mas ao fazer o bem para as outras pessoas, ele termina fazendo bem para ele mesmo, né? Enquanto que o homem cruel, ele faz crueldade para as outras pessoas, mas ao fazer crueldade para outras pessoas, ele fere a si mesmo. É isso que o texto está dizendo. Vou ler novamente. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere, né? Vou ler aqui na nova tradução, versículo 17, olha: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando, não é? Versículo 18:
O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá a recompensa verdadeira, né? Então, o perverso, vamos dizer assim, ele recebe um salário ilusório, ele recebe uma recompensa ilusória. Mas a pessoa que semeia justiça, aquele que lança a semente da justiça, esse vai ter uma recompensa verdadeira. Então a recompensa verdadeira está do lado daqueles que estão semeando a justiça, né? E não daqueles que estão semeando a perversidade. Versículo 19 diz o seguinte, olha: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz, né? Então, tão certo como a justiça conduz para a vida, a justiça conduz para a vida. Uma pessoa que decide andar ao lado da justiça, da honestidade, da integridade, isso conduz para a vida. Agora, aquele que segue o mal, ele está fazendo isso para a sua morte, né? Como diz aqui, assim, o que segue o mal para a sua morte o faz. Aquele que opta pelo mal, ele está indo em direção da morte. É isso que o texto está dizendo para a gente aqui. Vamos lá, versículo 20. Versículo 20 diz assim: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer, né? Então, veja aqui, o texto está dizendo que os perversos, as pessoas que têm um coração perverso, essas pessoas, elas são abomináveis para Deus. Deus abomina as pessoas que são perversas no seu coração. Agora, as pessoas que andam em integridade, essas pessoas são o prazer de Deus. Deus tem prazer, né, em olhar para as pessoas que vivem de maneira íntegra, de maneira correta, de maneira honesta, né? Que tem um caminho reto. Deus tem prazer nessas pessoas. É isso que o texto está dizendo aqui para a gente também. Vamos lá, versículo 21. Você percebe, né, que, como eu falei em aulas passadas, a partir do capítulo 10, que foi o que a gente estudou na aula passada, os versículos, cada versículo praticamente é um tema, né? Às vezes você tem um grupo de versículos que até se interligam, né? Mas, de uma certa maneira, você pode dizer que praticamente cada versículo é um provérbio solto, né? É um tema, né? Que você pode, então, ler e pensar e refletir, né? E colocar em prática na sua vida. Muito bem, olha só agora o versículo 21. Versículo 21 diz assim: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre, né? Então, o mal, é evidente que o mal não vai ficar sem castigo, né? Inclusive da parte do próprio Deus. Mas a geração dos justos é livre. A descendência dos justos é livre, né? Você vê, eu estava pensando, né? A gente está numa fase aqui no Brasil em que muitas pessoas, inclusive políticos, eles estão sendo presos, né? Empresários presos, envolvidos em corrupção. Você imagina a vergonha que um filho, que um neto, né, de uma pessoa dessa não está passando, né? Então, essas pessoas, elas terminam fazendo maldades, né? Terminam entrando pelo caminho da corrupção e terminam envergonhando a sua descendência, a sua geração, os seus filhos, os seus netos, né? Terminam muitas vezes envergonhando a sua própria geração. Então o texto aqui está dizendo isso, que o mal, é evidente que o mal não vai ficar sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Porque a geração dos perversos, dos ímpios, dos corruptos, ela não é livre. É uma geração que está marcada, né? Vai ficar marcada, né? Pelo fato de o pai, de o avô, enfim, ser uma pessoa corrupta. Ao passo que a geração dos justos é uma geração livre, né? Versículo 21, esse mesmo versículo aqui, eu vou ler
na linguagem de hoje. Diz assim, olha, os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo, né? Mas aqui nessa tradução Almeida Revista Atualizada, eu achei até mais interessante, né? Que diz aqui então que a geração dos justos é livre. Então, se você quer o bem da sua geração, dos seus filhos, dos seus netos, até dos seus bisnetos, não é? Você deve ser uma pessoa honesta, íntegra, que pratica a justiça, porque a sua geração vai ser uma geração livre, vai ser uma geração que não vai estar presa, né, a uma marca de um antecessor, de um pai, de um avô, que era uma pessoa corrupta, que era uma pessoa desonesta, que era uma pessoa insensata, que não tinha integridade, não é? Então, é isso que esse provérbio aqui, eu penso que é isso que esse provérbio significa para nós hoje. Aula 12, áudio 4 agora. Muito bem, agora nós chegamos aqui no versículo 22. Esse versículo 22 também, ele é muito interessante, né? Olha só o que diz o versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Gente, olha que interessante esse versículo, né? Ou seja, uma mulher que é bonita, que é formosa, que é linda, que é atraente, mas que não é discreta, né? Que é uma mulher espalhafatosa, né? Que não tem cuidado com as suas palavras, que vai falando tudo que pensa, tudo que vem à mente, que vem à boca, mesmo sendo formosa, ao que ela é comparada aqui? Ela é comparada como uma joia que é colocada no focinho de um porco, né? Uma joia no focinho de um porco é uma coisa que é complicado, porque o porco ele é um animal imundo, ele é um animal sujo, ele vive na lama. Então aquela joia ela vai estar sempre, suja, ela vai estar sempre escondida pela lama, né? Então é isso que ele está dizendo aqui, né? O provérbio está dizendo aqui que uma mulher que ela é formosa, ela é bonita, exteriormente falando, mas que ela não é bonita interiormente falando, ela não tem discrição, ela termina sendo como uma joia no focinho de um porco, né? Versículo 22, na linguagem de hoje, ó, diz assim: a beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. É bem parecido, né? O Kidner, ele diz o seguinte: onde nós diríamos que a mulher decepciona um pouco, as escrituras a veem como algo de muito valor, né? O que ele está dizendo aqui? Que às vezes a gente valoriza só a beleza externa, né? E às vezes a gente vê uma mulher que de repente ela não é tão bonita exteriormente falando, né? Então a gente diria que essa mulher decepciona um pouco. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Onde nós diríamos que a mulher decepciona um pouco, as escrituras valorizam. Porque você vai ver aqui no próprio livro de Provérbios, vai falar muito sobre a beleza interior da mulher, né? É muito importante a mulher virtuosa, né? Depois a gente vai chegar lá no capítulo 31, que fala sobre a mulher virtuosa, né? Então, veja que a beleza exterior, sem essa virtuosidade, sem essa discrição, não tem muito valor, né? Então, ele continua aqui, ó. O encanto não é só na aparência, né? Engana-se aquele que acredita que o encanto de uma mulher está apenas na aparência. E ele cita até um exemplo bíblico, que é a Abigail, que foi esposa do rei Davi, né? Depois, se você puder ler, está lá em 1 Samuel capítulo 25, a história dela. Abigail é louvada por sua discrição, por ser uma pessoa discreta, né? A Abigail, ela é uma pessoa, na história ali que aparece na Bíblia, ela é uma pessoa discreta, sábia, né? Então, Abigail é louvada por sua discrição ou reto juízo, que este provérbio, aqui versículo 22, considera como sendo de suprema importância. Então, uma pessoa discreta, né, e aqui mais especificamente uma mulher discreta, é de muito valor, é de suprema importância, tá? Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui, versículo 23 diz assim, olha: o desejo dos justos tende somente para o bem,
mas a expectação dos perversos redunda em ira, né? Então, o desejo dos justos, ele tende, né? Ele pende para o bem, mas a expectativa dos perversos termina em ira, redunda em ira, né? Versículo 24, olha, esse versículo 24, ele tem que ser lido junto, né? Entendido junto com o versículo 25 e 26 também. Diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda, né? Então, esse versículo aqui, gente, ele é bastante interessante, né? Ele está dizendo que a pessoa que dá com generosidade, que contribui, né? Isso aqui pode ser aplicado à obra de Deus, né? A pessoa que vai contribuir na igreja com a sua oferta, com o seu dízimo, ou até mesmo que vai ajudar um parente, um familiar, que vai ajudar um vizinho, que vai ajudar uma pessoa necessitada. Aquele que dá com liberalidade, né? De maneira liberal, de maneira generosa, a Bíblia diz, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ou seja, quem é generoso, a Bíblia diz que essa pessoa vai receber, né? vai colher aquilo que ela está plantando, né? A pessoa que semeia em abundância, Paulo já dizia lá, né? Em 2 Coríntios, né? Aquele que semeia em abundância, colhe em abundância, né? Mas aquele que semeia pouco, colhe pouco, né? É o princípio da semeadura, que é como um semeador no campo. Se ele planta um saco de feijão, ele vai colher o correspondente a um saco de feijão. Se ele plantar 10 sacos de feijão, ele vai colher o correspondente a 10 sacos de feijão. Se ele plantar 100 sacos de feijão, ele vai colher o correspondente a 100 sacos de feijão. Então o texto está dizendo, quem dá liberalmente, vai receber liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Agora, ao que retém, ao que segura mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda, né? E eu sempre digo isso para os irmãos lá da igreja que eu pastoreio, né? Que muita gente retém mais do que é justo. Você sabe o que é justo você dar. Você, né, de acordo com o seu ganho, porque cada um sabe o quanto ganha, uns ganham mais, outros ganham menos. Então, de acordo com o seu ganho, com o seu rendimento, você sabe o que é justo você semear, né? E o que retém, o que segura mais do que é justo, isso vai ser em pura perda para você. Então tem muitas pessoas que semeiam muito menos do que poderiam na obra de Deus, na vida das pessoas, né? Deus tem te dado condições muitas vezes de semear muito mais, mas a pessoa termina, não é, retendo, e isso termina sendo em pura perda para a vida dessa pessoa, não é? E aí o versículo 25, olha, segue na mesma linha, né? A alma generosa prosperará, e a quem dá a beber será descedentado, né? Quer dizer, a alma que é generosa, ela vai prosperar. Uma pessoa que tem um bom coração, que é generoso para repartir, para ajudar as pessoas que precisam, essa pessoa vai prosperar. É isso que a Bíblia está dizendo. E quem dá a beber será descedentado, né? Quando você mata a sede de alguém, né, um dia vão matar a sua sede também. É aquele princípio da semeadura, né, gente? Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, né? Gálatas 6:7, versículo muito conhecido, que de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, né? Então isso se aplica também na questão dos recursos financeiros. E o versículo 26, ainda na mesma linha, diz o seguinte: ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Então, olha só, o que retém o trigo aqui é no sentido uma pessoa que está retendo com má intenção, né? Até o Kid comenta o seguinte: aqui, reter é um ato deliberado para forçar os preços a subirem, e não a mera avareza, né? Então, a gente vê muito isso acontecer, infelizmente até aqui no nosso país, em várias épocas, né? A pessoa tem o produto para vender, mas ele retém, ele segura para esperar o preço aumentar
e vender o produto mais caro, né? Então é uma ganância, um egoísmo, né? Isso daqui é avareza. Então o que retém o trigo, o que segura o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor, né? Eu quero ler esse versículo na linguagem de hoje, ó. O comerciante que armazena mantimento esperando preço mais alto é amaldiçoado pelo povo. Olha aqui, é bem claro, né, na nova tradução. O comerciante que armazena mantimento esperando preço mais alto é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos, né? O que põe à venda aquilo que ele tem é estimado por todos. Muito bem, vamos seguir aqui. Agora versículo 27. Versículo 27. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá, né? Quem procura o bem, quem está à procura do bem, vai alcançar favor. Mas o que corre atrás do mal, e tem gente que vive correndo atrás do mal, vive correndo atrás de fazer o mal para os outros, este próprio mal lhe sobrevirá, né? Até o Kidner, ele dá o seguinte título aqui para esse versículo: o que você procura para os outros, obterá para si mesmo. Se você procura para os outros o bem, é o bem que vai vir sobre você. Se você procura para os outros o mal, é isso que vai vir sobre a sua vida, não é? Versículo 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, esse versículo aqui é uma exortação para nós não confiarmos na riqueza, né? Isso não quer dizer que uma pessoa não pode ter riquezas, não pode ter prosperidade. Pode ter. O próprio livro de Provérbios várias vezes fala, né, que o justo, o íntegro, ele vai ser abençoado. Mas o problema aqui é colocar a confiança nas riquezas, né? Ou como diz lá o apóstolo Paulo disse, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lembra desse versículo? Então a gente sempre diz, né, que o apóstolo Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si mesmo, ele é neutro, ele pode ser bem utilizado ou mal utilizado. O problema é a ganância, é o amor ao dinheiro, é a avareza. Isso aí é a raiz de todos os males. Então esse texto está dizendo, quem confia nas suas riquezas vai cair. Você pode ser uma pessoa muito rica, mas não confie nas suas riquezas, confie em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. Porque quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem, né? Os justos vão ser verdes, né? Eles vão reverdecer, né? Eles vão estar como uma folhagem bem verdinha, bonita. Assim os justos vão florescer, né? Vão, como diz aqui, reverdecerão, né? Eu vou ler aqui esse versículo na nova tradução. Então diz assim, ó, versículo 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os homens honestos prosperarão como as folhagens, né? Versículo 29 agora. Diz assim: o que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração, né? Então, o que perturba a sua casa, a sua família, o que ele vai herdar? Vai herdar nada, vai herdar o vento. O vento aqui é sinônimo de nada, né? E o insensato é servo do sábio de coração. Aquele que for insensato, ele sempre vai ser servo do sábio, né? Ele vai sempre ser, eu vou usar uma outra palavra aqui, vai sempre ser empregado, né? O insensato, ele sempre vai ser servo, vai ser sempre insensato, vai servir o sábio, né? Porque o outro é sábio e ele é insensato, né? Eu vou ler aqui na nova tradução, olha, versículo 29. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Olha aqui, olha que interessante. Na Almeida diz, o que perturba a sua casa herda o vento,
Na Nova Tradução diz: quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo sempre será escravo de quem é sábio. Não é? Quem não tem juízo sempre vai ser escravo de quem é sábio. Vamos lá, versículo 30, já estamos terminando. Versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio, né? Então veja, é interessante aqui, o Kidner, ele diz aqui, o sentido do hebraico, aqui, né, que é a língua original, é que o justo tem uma influência que vivifica e que o sábio conquista outros para a sabedoria, gente. Olha que bonito, né, isso, né? O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Na Nova Tradução diz: uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio, né? Amigos que acrescentam, obviamente. Então, o sentido aqui é que o justo, ele tem uma influência que vivifica. Então, nós como justos, nós temos que tentar usar o nosso poder de influência para trazer vida para as pessoas, né? E a pessoa que é sábia conquista outros para a sabedoria, né? Aqui diz: o que ganha almas é sábio. Então, a pessoa sábia, ele conquista outros para a sabedoria. O sábio atrai os outros para também andar no caminho da sabedoria, né? O sábio, ele ajuda os tolos a saírem do caminho da tolice e entrarem no caminho da sabedoria, né? Então, cativar as pessoas com ideias ou influências. Esse é o sentido aqui. Nós temos que, né, usar o nosso poder de influência positivo para cativar as pessoas com ideias positivas, com influências positivas, né? E o último versículo, 31, diz assim: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador, né? Olha, se até o justo ele é punido na terra, quanto mais não será punido a pessoa que é perversa e pecadora, né? O Kidner, ele diz assim: noutras palavras, ninguém peca impunemente. Ninguém peca impunemente, nem o justo e nem o insensato, né? Ele diz aqui: nem sequer um Moisés ou um Davi, e muito menos o rebelde confirmado, né? Então, ele dá até o exemplo de Moisés, né, de Davi, que foram personagens bíblicos importantes, homens de Deus, mas que pecaram e receberam a punição por causa do seu pecado, né? Moisés, por exemplo, não entrou na terra prometida porque ele se irou lá e ele terminou desobedecendo a Deus numa situação que Deus disse para ele falar a rocha e não ferir a rocha. E ele feriu ao invés de falar. Foi punido, não entrou na terra prometida. Davi também cometeu vários pecados, né? Adultério, enfim, e homens de Deus, mas receberam a punição, né? Então, o que o texto quer dizer é o seguinte: se até esses homens de Deus receberam punição, quanto mais o perverso e quanto mais o pecador. Ok, meus queridos, aqui então terminamos a aula de número 12. Até a próxima aula, permitindo Deus.